Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm nos acompanhado aqui, os nossos cultos online, nossos estudos bíblicos, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com os irmãos, um privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos mais da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a continuar no livro de Provérbios hoje. Nós vamos continuar também no mesmo tema da semana passada, sobre o uso das nossas palavras. Na semana passada nós vimos que as nossas palavras podem ser boas ou ruins, elas podem gerar vida ou podem gerar morte, e nós certamente colheremos aquilo que nós semearmos com as nossas palavras. Mas hoje o foco do nosso estudo será o bom uso das nossas palavras, né? Então, utilizando bem as palavras. E vamos meditar sobre tudo aquilo de bom que as palavras sábias que o Senhor nos dá podem gerar aqui nessa vida, podem gerar na vida das outras pessoas também que nos rodeiam. Jesus Cristo nos ensinou que a boca fala aquilo que enche o nosso coração. E Ele também nos ensina que quanto mais coisas ruins saírem do nosso coração, mais contaminado esse coração fica. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, olhar para isso com muita seriedade e pedir, em primeiro lugar, para que Cristo purifique o nosso coração e também nos atentarmos, né, para que o nosso coração esteja sempre cheio da palavra dele, da sabedoria de Deus, e que da nossa boca só saiam também palavras sábias, palavras boas, para que não contamine o nosso coração novamente, tá bom? Então, eu gostaria de olhar alguns versículos aqui do livro de Provérbios e meditar com os irmãos sobre alguns benefícios que as palavras de sabedoria podem trazer para nós. E o primeiro que eu gostaria de destacar aqui é que as palavras podem promover a paz. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:18: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Aqui nós vemos então claramente que as nossas palavras vão mostrar a maneira como está o nosso coração, não é verdade? Se o nosso coração estiver em guerra, nós vamos ver todas as oportunidades de briga e de guerra possíveis e iremos ajudar para que elas se transformem em situações ainda piores, né? Então, uma situação ali que já está difícil, uma situação tensa, de discordância com alguém, nossas palavras podem se transformar em mísseis, né? Que vão lá, vão atacar, vão causar destruição e ainda vai gerar muito mais guerra, né? Pode se gerar uma retaliação, né? Uma volta e fica aquela briga, né? De vai e volta e os dois lados ali sempre brigando. Mas um coração que experimentou a paz de Jesus Cristo, um coração que foi transformado, essa nova pessoa que tem as características de Cristo na sua vida, que agora é uma pessoa humilde, que é pacificadora, que é misericordiosa, ela não vai se utilizar dessas palavras dessa forma. Ela vai pensar muito bem a maneira como ela vai proferir as suas palavras. Então, as suas palavras vão mostrar essas qualidades de Cristo, né? Vão mostrar humildade, vão mostrar misericórdia, a graça, vão mostrar o amor de Cristo e vão promover a paz. Isso não significa que você tem que concordar com tudo que as outras pessoas falam, né? Que você não pode discordar de nada e você tem que abaixar a sua cabeça para tudo. Mas até na discordância, você pode falar com sabedoria. Mesmo, eu discordo de você, mas... E você usa palavras sábias. Você já pensou por esse outro ponto? Você já pensou que agindo assim você pode causar isso, isso e aquilo? E eu ficaria muito triste se isso acontecesse dessa forma, porque nós não pensamos em uma outra possibilidade, né? Ao invés de já irmos partindo para a briga. Precisamos tomar cuidado com isso. O segundo ponto é que as nossas palavras podem restaurar um pecador. Já pensou nisso?
Olha que interessante, Provérbios 25, 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Provérbios 28, 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Uma característica muito importante das nossas palavras é a exortação. É ajudar aquela pessoa que está vivendo no pecado a sair dessa vida de pecado. É às vezes um puxão de orelha, é às vezes uma briga, mas tudo isso é com amor, porque nós não queremos ver aquela pessoa, não queremos ver ela no pecado, não queremos que ela continue a viver de uma forma errada e queremos trazê-la então para os caminhos certos, ou de volta, para os caminhos certos, ou pela primeira vez para que ela possa andar ali nos caminhos certos. Muitas pessoas têm medo de repreender as outras pessoas, muitas pessoas têm medo, de exortar, mas a exortação é uma forma de amor. Deus nos disciplina e nós devemos também ser ferramentas nas mãos de Deus para trazer as outras pessoas para o caminho correto. Então, a exortação ela deve ser sempre feita no particular, deve ser sempre feita com amor, devemos estar sempre orando, em comunhão com Deus para saber utilizarmos as palavras sabiamente e sempre buscando a restauração da pessoa, nunca buscando humilhar, nunca buscando nos sobressair, querendo mostrar, olha como você é pecador e olha como eu sou santo, olha como nós somos diferentes. Não, é buscando aquela pessoa de volta, saia dessa vida de pecaminosidade, Deus oferece perdão a você. Então, devemos pensar bem sobre isso e exortar de uma forma sábia aquelas pessoas que estão vivendo no pecado. Uma outra característica muito boa das nossas palavras é que as nossas palavras instruem. Provérbios 15, 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, quem é sábio está sempre compartilhando sabedoria no seu falar. Seja uma conversa, seja em um aconselhamento, seja em qualquer situação, está sempre ali trazendo sabedoria na resolução de algum conflito, em uma opinião, em alguma reunião, numa assembleia, está sempre trazendo sabedoria, está sempre ensinando. Uma grande verdade bíblica que nós podemos observar nos nossos dias é que o povo sofre por falta de conhecimento. Seja o conhecimento secular, quem não adquire conhecimento acaba sofrendo, não consegue um bom emprego, tem problemas de saúde e tudo mais, mas principalmente, e o que a Bíblia nos ensina, que o povo sofre quando não conhece a Deus, quando não tem a sabedoria de Deus. Então, nós precisamos meditar bem a respeito disso, de que as pessoas estão sofrendo por não conhecerem a Deus. E precisamos compartilhar da nossa sabedoria, da sabedoria que ganhamos de Deus, não da nossa própria, mas a sabedoria que o Senhor nos dá. E precisamos ensinar as outras pessoas. Então, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a igreja local, a nossa igreja aqui, ela está a uma geração de entrar em extinção. Pode ser que na próxima geração a nossa igreja aqui não esteja mais em pé. Já pensou sobre isso? Se nós não ensinarmos a palavra de Deus para outras pessoas, ninguém vai querer estar aqui na próxima geração. A igreja não continuará. Então, precisamos entender essa responsabilidade nossa de passar instrução, de passar sabedoria para as outras pessoas, para continuarmos a obra de Deus, a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. Mesmo que estamos no auge aí da comunicação, você pode aprender sobre qualquer assunto na internet, ainda mais sobre os assuntos bíblicos, Tantos pastores tão bons têm vídeos na internet, aí no YouTube, tudo, você aprende sobre todos os assuntos. Os mais difíceis você aprende na internet. Mas, na realidade que nós vemos na nossa sociedade,
é que as pessoas podem ter muito conhecimento, mas colocam muito pouco em prática. Elas podem falar sobre tudo, né? Citar grandes teólogos, as linhas de pensamento que aqueles teólogos defendiam e tudo, mas são poucos os que guardam esses ensinamentos e colocam eles em prática. E qual que foi o mandamento de Jesus Cristo ali na grande comissão? É que nós deveríamos ensinar a guardar os ensinamentos dele e a fazer novos discípulos. Olha só, isso aí nós não vamos conseguir apenas através de um videozinho na internet. Isso aí exige relacionamento, exige um caminhar junto, exige estarmos juntos mesmo, né? Esse relacionamento, intimidade, conversa, horas e horas de conversa, vida na vida, né? Até mesmo grandes pregadores que estão na internet, que tem muitos e muitos vídeos, né? Altas visualizações, eles concordam com isso também. Eles estão ali para instruir na internet, mas eles concordam que é necessário o relacionamento próximo, como igreja, como irmãos, né? Ovelha gerando ovelha. Então precisamos entender isso. E por fim, o último destaque que eu gostaria de fazer aqui, que Provérbios também nos ensina, é que as nossas palavras, elas salvam vidas. Provérbios 14, 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. O contexto aqui é num tribunal, né? Pessoas que estavam ali sendo julgadas, algumas até inocentes, e precisavam de o testemunho de alguma outra pessoa comprovando a inocência daquela pessoa que está sendo julgada. Então, o testemunho de alguém poderia salvar a vida daquela pessoa, para que ela não fosse condenada injustamente. Um falso testemunho poderia provocar a morte daquela pessoa. E também existia a omissão de testemunho. Alguém que sabia a verdade, alguém que poderia ir lá testemunhar e ajudar aquela pessoa, mas não faz, prefere ficar quieta, prefere ficar na dela. Isso é uma omissão e levava aquela pessoa a morrer. Essa pessoa que foi omissa também era culpada pela morte daquela pessoa que morreu. E pensando nesse contexto, nós podemos muito bem aplicá-lo para os nossos dias de hoje. Para a questão também desse nosso dever de pregar a palavra de Deus, de testemunhar a respeito de Cristo, do que Cristo fez por nós, do que Cristo fez pela humanidade e do que Cristo fez por aquelas pessoas que estão caminhando rumo à morte eterna. Por aquelas pessoas que estão caminhando para se encontrarem com o Senhor, o justo juiz. E essas pessoas estão indo para esse julgamento despreparadas. Mas nós, com o nosso testemunho, podemos ajudá-las, podemos ser ferramentas nas mãos de Deus para que essas pessoas encontrem vida. Nós, por nós mesmos, não podemos salvar ninguém, nem nós mesmos, né? Mas nós podemos ser ferramentas nas mãos de Deus para a salvação de muitas pessoas. Se as nossas palavras forem sábias, forem palavras de Cristo, forem palavras de Deus. Então, medite com muita responsabilidade a respeito disso, a respeito das suas palavras, a respeito da maneira como você tem agido, como você tem falado, aquilo que você tem publicado na internet também, tem ensinado mais sobre a sabedoria de Deus, tem gerado vida, tem salvado pessoas da morte. Então, que nós possamos ser ferramentas nas mãos de Deus e que as nossas palavras sejam um reflexo da maneira como está o nosso coração, que ele esteja cheio de sabedoria de Deus, da vida de Deus, e que ele possa também trazer muita vida para todas aquelas pessoas que vão nos ouvir. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina tanto. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos aqueles que estão conosco nesse momento. Muitas vezes nós negligenciamos o uso da nossa língua, o uso das nossas palavras, ó Pai.
como elas são poderosas, ó Pai. Elas podem provocar morte, elas podem provocar vida, elas podem ajudar aquelas pessoas que estão indo para a morte, elas podem promover paz, elas podem instruir. Nos ajuda, Pai, a utilizá-las da maneira correta e que possamos ser ferramentas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, tenham todos uma excelente continuação da semana e aqueles que puderem, teremos aqui o nosso culto no próximo domingo, dia 25, onde comemoraremos 16 anos de igreja organizada, que é a Igreja Batista Jardim Marajoara. Se você puder, esteja presente e se você não puder, acompanhe depois o culto online. Tá bom? Que Deus te abençoe, tenham todos uma excelente noite, um excelente dia, que Deus te abençoe.